Seja muito bem-vindo a mais uma aula e nessa aula você vai descobrir os 7 segredos para se construir um logo memorável e único. Quais são esses 7 elementos, esses 7 preceitos? Então vamos lá, número 1, simplicidade. O logo ele precisa ser simples, menos é mais. É uma máxima que veio desde a primeira escola de design que foi na Weimar, na Alemanha, a Bauhaus, lá perto da Segunda Guerra Mundial e continua valendo até hoje. Imagina só um iPhone com essa ilustração. Esse foi o primeiro logo da Apple. Rapidamente ele foi substituído porque ele era inviável. Imagina você com um iPhone e essa ilustração atrás, não tem jeito. Então, você tem que pensar o seguinte, para ver se o logo ele tá simples, quanto mais perto de uma forma geométrica, melhor. Então aqui você percebe que tem formas geométricas, por exemplo, para fazer essa folhinha, você precisa só de 2 elipses. Você pega 2 elipses, cruza elas, usa lá o Pathfinder para cortar e a interseção ali no meio vai formar folha. É isso. Não precisa fazer uma folha realista, com textura e tudo. Não, cara, vai pelo simples. Tá? Não se confunda simples com genérico. Simples demais, sem ter uma identidade, sem ter uma personalidade, também não resolve. Então olha só, como que você faz para saber se o logo ele não tá muito simples? Primeiro, eu consigo colocar esse logo em uma caneta se eu reduzir ele. Eu consigo reduzir ao ponto de fazer uma marca d'água para colocar em um post no Instagram. Eu consigo fazer um bordado com esse símbolo para ficar ali na camiseta, assim como a marca da Lacoste, da Puma, da Nike. Eu consigo estampar e ficar legal? Se a resposta for não, então não, ele não é viável. Inclusive você precisa ver se eu consigo preencher esse logo de uma cor só, por exemplo, todo preto ou todo branco, que a gente chama de negativo e positivo. Esse da Apple atual, ele consegue fazer tudo isso, então menos é mais, e até por questão de memorização, enfim. Número 2, autenticidade. Eu tenho aqui 2 logos de cafeteria, né? Então seja a ovelha negra, todo mundo tá fazendo desse estilo aqui, ó. Não tô falando que esse logo não tá legal, não tá bonito. Esteticamente ele tá bem alinhadinho, ele tá aqui dentro de um círculo, o texto bem desenhadinho, beleza? Só que ele é muito genérico. Se você pesquisar aí logo cafeteria, pesquisa no Google aí, todos vão ter grão de café, fumacinha de café, xícara de café e vai ter essa cor marrom característica do café também. Agora, o que o verde tem a ver com café? Você não vê nenhum logo de cafeteria que é verde, só o da Starbucks. Pode ser que tenha outros verdes também, que tenha alguma pegada com, sei lá, alguma questão ambiental, café vegano, sei lá, acho que o café por si já é vegano, não sei. E, enfim, uma sereia de 2 caudas, não tem nada a ver. Uma curiosidade aqui, até essa ideia seja a ovelha negra, tem umas 3 teorias aqui, tá? A primeira teoria é que o café antes ele vinha pelo navio, chegava até o porto para entregar o café, e a ideia era que tinha uma brincadeira de que tinha uma sereia que ela protegia a navegação ali, protegia que o café chegasse em segurança. Então, cara, muito legal, tem uma história envolvida também. Tem uma segunda teoria também que a sereia ela seduz os marinheiros, né? Então a ideia é de que o café ele te seduz, então tem esse conceito. E também a ideia mitológica que tem uma história lá de uma deusa que é uma sereia de 2 caudas. Essa história eu não sei muito bem, eu até cheguei a ler, mas eu não entendi muito bem. Muita doideira. 3, conceitual. O logo, se ele for conceitual, ele se torna mais interessante, então atribua um significado a ele. Por exemplo, esse logo claramente é de um banco de imagem, porque está escrito só Golf Logo. Provavelmente é para aquele pessoal que é preguiçoso, vai lá, baixa e só quer editar o nome e as cores. Coloca o nome da empresa? Não faça isso, tá? Isso é designer amador que faz isso. É o designer amador que é o amador nível 2, né? O nível 1 faz no Canva, o nível 2 faz no Illustrator, só que ele pega pronto já e edita. Então vamos lá. Aqui eu tenho um logo clichê. Tá bonitinho, tem uma silhueta, um cara jogando golfe, desenhando aqui o movimento, a fonte tá legal, bacana, mas clichê. É um cara tacando golfe. É a mesma coisa de vou fazer uma balança para representar o advogado, vou fazer um dente para representar um dentista, um carrinho de mercado para representar um mercado. Então isso é muito clichê, não tem um diferencial. Agora, olha que loucura esse daqui, muito criativo, Spartan Golf Club.
Claro que aqui você precisa de um repertório de saber o que é um Spartan, o que é um espartano. Se você já assistiu algum filme de guerra, pessoal de armadura, espada na mão, escudo, você sabe que isso aqui é um capacete de um espartano. E junto com esse símbolo a gente vê um cara jogando golfe e um espartano ao mesmo tempo. Isso é um conceito, cara, é muito legal. O que você pode fazer? Junta iniciais, você viu lá monograma. Você pode juntar, por exemplo, sei lá, ao invés de ser uma letra O aqui, faz uma bola de golfe. Ainda assim continua muito comum, mas a ideia aqui é você brincar de repente com um monograma, iniciais, junta uma letra com outra que forma um outro desenho. Por exemplo, uma letra A que forma um pinguim. Não, nada a ver. Essa parte conceitual você pode brincar com iniciais, com monograma. Se você coloca só duas letras, por exemplo, monograma, e não interage essas duas letras fazendo com que pareça um símbolo, remetendo a alguma coisa, não fica interessante. Então eu vou colocar aqui alguns logos para você, são logos que eu fiz e que são conceituais. Geralmente eu uso monogramas com algum significado, algum conceito ali atribuído a essas iniciais, a esses monogramas. Número 4, história. Cara, história é bem parecido com o conceito. O conceito é mais uma questão de significado, né? Juntei a letra A mais a letra P, mais um pinguim, mais uma folha e deu isso aqui. Isso é um conceito. A história é o seguinte, é quando você pega parte de uma história, tem uma tradição, alguma coisa que originou naquele símbolo. Por exemplo, sei lá, a avó de alguém que fez uma receita muito louca e ela faleceu e foi passando de geração para geração. Ela ficou sendo o símbolo, então faz uma silhueta lá do rosto dela. Então tem algumas empresas que usam rostos, por exemplo, tem a Quaker, tem o KFC, que representa, né, uma pessoa. Então tem uma história ali, um legado, enfim. A história do McDonald's, antes, lá em 1950, eles queriam vender hambúrguer e ser diferentes, né? Primeiro eles trouxeram aquela ideia de, em vez de esperar 30 minutos, eles vendiam um hambúrguer que saiu com 30 segundos e vendiam a 15 centavos de dólar. Para não parecer que era uma coisa fuleiragem, eles contrataram um arquiteto que desenvolveram esses arcos dourados para trazer mais uma diferenciação, uma nobreza e parecer que a marca realmente ela tem valor. Pô, deve ter ficado cara essa arquitetura aqui, pintar de dourado e tudo. Mas enfim, olha o logo como era antes, em 1950, 1960 mais ou menos. E aí, esse logo hoje você pode falar, mas é a letra M. Sim, é a letra M, mas ela é a junção desses dois arcos dourados que representam essa estrutura bem antiga que não é mais... Não sei se tem alguma unidade hoje do McDonald's assim, mas no geral você já conhece o padrãozinho que não tem mais esses arcos dourados, mas eles estão representados aqui no logo. Então tem a letra M, os arcos dourados e ainda parece um formatinho de batata, né? Então ela dá essa afinada para trazer essa ideia também de batata, né? Que aqui você vê que ela não tem essa afinação. E até para a questão de ficar mais harmonizado o símbolo. Número 5, coerência. Coerência, os elementos gráficos precisam ser coerentes. Se eu estou falando de saúde, coloca ali uma cor verde, uma cor azul, uma cor mais confortável, uma cor que remeta à saúde. Imagina só a Unimed com a cor vermelha, o vermelho e o branco aqui vai indicar perigo, atenção, sei lá, sangue, vai te lembrar coisas que você não quer. Então o verde é uma cor mais serena, mais tranquila, lembra árvores, lembra o verde, é uma cor mais confortável. E olha só, se você usar uma fonte errada também, nesse caso aqui é uma fonte gótica, não tem nada a ver também. Eu preciso de uma fonte mais acolhedora, uma fonte geralmente aqui sem serifa. Então aqui eu tenho uma logo coerente e uma logo incoerente. Então a coerência ela precisa estar presente. Se é uma marca para bebê, eu tenho que ter uma fonte mais delicada, mais fofinha, mais redondinha, com cores mais, de repente, mais pastéis. Para criança tem que ser algo mais colorido, mais descontraído, uma fonte mais descontraída também, de repente mais tortinha, mais arredondada. Então seja coerente. Se é advogado, se é algo mais sério, você vai usar cores mais, de repente, conservadoras, cores mais sérias, uma fonte com serifa, enfim. 6. Atemporalidade. O que é a atemporalidade? Atemporalidade é quando o logo ele se permanece atual ao passar dos anos. Como que você faz isso? Primeiro, construindo um logo simples. Segundo, você não atribuindo modismos ou memes. Tem uma coisa que é meme agora, que é modismo. Você vai atribuir isso no logo
meme passa, meme dura 1 ano, 2. Enfim, não dá pra ficar com um logo que tá remetendo a um meme, a alguma coisa que é temporária, ou se tem muitos elementos. Por exemplo, esse é o logo da IBM, só que ele é inviável, né? Imagina isso aqui, as aplicações pequenininha para colocar de marca d'água. Enfim, ela não tá muito legal, né, em questão de usabilidade. Agora, essa IBM aqui, ela é de 1972 e permanece até hoje. 50 anos exatamente tem esse logo. Então, sempre quando você for criar um logo, pensa se daqui a 10 anos, 20 anos, ele vai precisar de alteração. Se a resposta for sim, quer dizer que você precisa modificar ele para que ele permaneça atemporal. Número 7, flexibilidade. Cara, eu te desafio a encontrar um logo bom de barbearia. Você não vai achar. Procura aí, logo barbearia no Google. Barbearia, pode pesquisar. Logo de supermercado também costuma ser muito ruim. Logo de salão de beleza. Então, cara, é até uma dica para você abordar barbearias, salões de beleza, para mostrar que não existe logos bons na área. Eu custei achar esse exemplo aqui, eu tive que procurar no Behance. No Pinterest não tem. O Pinterest eu uso ele 99% do tempo para pesquisar. Não tinha, tive que achar lá no Behance. Esse foi o único também que eu achei. Então, cara, vamos lá. Flexibilidade. É aquela ideia, eu consigo pegar esse símbolo complexo e fazer um bordado com ele, colocar de marca d'água em um post, eu consigo colocar ele numa caneta, eu consigo traduzir ele, simplificar ele para representar com o mínimo de elemento possível. Eu consigo pintar esse logo todo de branco ou todo de preto? Como que fica, cara, totalmente inviável. Esse tamanho aqui que eu tô vendo aqui, Full HD na tela do meu PC, eu já não tô conseguindo ler. Imagina isso aqui pequenininho, com uma assinatura de um post no Instagram. Não vou ver nunca. Agora, vamos ver esse logo aqui, ó. Tem um símbolo, ele é muito mais flexível. Eu posso usar só o símbolo, eu posso usar o símbolo em cima, o texto embaixo, o símbolo à esquerda, o texto à direita. Eu posso, inclusive, inverter as cores, usar essa cor creme aqui de fundo e o marrom preenchendo todo aqui o conteúdo. Então ele é muito mais flexível, eu consigo bordar ele sim, eu consigo aplicar ele em todos os lugares que eu quiser. Eu posso colocar ele numa caneta, aí esse símbolo ele só cairia para cá e caberia numa caneta. Então tá show, flexível. Então, por mais logos assim e menos logo assim. Esse é o pior logo que tem, porque é o logo Frankenstein. Isso aqui, cara, o cara não criou nada praticamente, tá? Os caras foi colocando e canivete, navalha e escudo, foi juntando, pá! Aí você vai ver, isso aqui tem 300 mil downloads, isso aqui tem 200 mil, isso aqui tem 50 mil. Foi baixando, montando. No final ele só montou coisas que nem foi ele que criou. E um logo totalmente poluído, enfim. Para te dar um exemplo, logos famosos que simplificam esse logo quando precisa. Cara, esse da Heineken é triste. Tem um ornamentozinho aqui, tem umas letrinhas pequenininhas que não dá pra ver o que é. Mas ela tem ciência de que vai ter hora que ela vai precisar usar a estrela por causa da aplicação, né? Então aqui a redução, a Walt Disney, ela reduz para a letra D, que representa a Nike, só aquele vestinho do certo. E o da Coca-Cola, isso vale para você que constrói logotipos, que você já entendeu que são logos que tem só o texto estilizado. Você tem que pensar nessa redução, né? Se ele tem só texto, e se eu tiver que representar com um símbolo? Você pode, por exemplo, fazer um monograma, uma versão de monograma desse logotipo, ou só a inicial, né? Aqui é Coke, provavelmente fora do país, daqui deve ser Coca, né? Todo mundo fala, vou beber uma Coca. Bora fazer uma revisão aqui para recapitular. Os 7 segredos para se construir um logo memorável e único são: simplicidade, lembre-se que menos é mais sempre, mas não crie nada genérico, né? Que seja simples e ao mesmo tempo autêntico. Seja autêntico, se tá todo mundo fazendo mais do mesmo, seja ovelha negra, vai para um caminho diferente. Mas claro, você precisa ser coerente. A coerência, tá? Não é que você vai diferenciar, por exemplo, tá todo mundo fazendo na área de alimentação usando as cores quentes, amarelo, laranja e vermelho, você vai usar azul. Não, o azul tá associado na área de alimentação, tudo que é azul na natureza, tirando o blueberry, é tóxico. Tudo que é azul é tóxico, são plantas, são coisas que são tóxicas. Então você não vai usar. Conceitual. Cara, atribua um conceito, deixa de criar logo genérica, dente para dentista, enfim, todo mundo já faz isso. Faça uma parada diferente, que não seja copiável. Uma balança é genérica para um advogado, a mesma balança pode ser usada para todo mundo, mas quando tem as iniciais ali, uma característica única daquele profissional, daquela empresa,
é incopiável. 4. História. Se tiver uma história, geralmente empresas que eu costumo pegar não tem uma história interessante. Se não tiver, pula pro conceito. Mas se tiver uma história interessante, atribua. Mas aquela ideia, no briefing você tem que pescar essa história aqui. Se você não fizer a pergunta certa, não trocar uma boa ideia com o profissional com aquela empresa, você não vai entender qual é a história daquela empresa. Então, vai buscando ali, vai sondando para ver se tem algo realmente interessante. Eu já fiz um logo para uma empresa que era uma oficina mecânica e que tinha uma preocupação ambiental. O cara tinha um sistema lá que separava o óleo da água e ficava estocado o óleo para fazer o descarte. Cara, muito legal isso aí. Até ajuda na hora de você fazer o logo. A temporalidade, fazer um logo pensando no futuro, né? De não precisar alterar daqui 10, 20 anos. Como que você faz isso? Não atribuindo modismo, memes e pensando na simplicidade. E o último, flexibilidade. Pensar na usabilidade desse logo, né? Na prática, nos pontos de contato, né? Para fazer uma fachada, para colocar no uniforme, para colocar na caneta, um carimbo, para usar preto e branco numa sacola que não tem como colorir, não sei o que e tal. Você tem que ter tudo isso em mente. Então, espero que tenha ficado claro, que você tenha curtido essa aula. E é isso, eu te vejo na próxima aula. Valeu!